A doutora Luciana Prudente está numa correria imensa, mas ela abriu exceção para conversar conosco a seguir, porque a tragédia com os irmãozinhos gêmeos, você viu, em Gararu, nos faz refletir sobre esses constantes perigos e acidentes domésticos, notadamente com crianças e adolescentes. Uma coisa importante notar, 70% das queimaduras acontecem em ambiente familiar. E o tratamento ele é sempre dolorido, ele é sempre demorado. Os traumas são físicos e psicológicos para a vida toda. E tem mais ainda. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos. A doutora Luciana Prudente, coordenadora de regulação do SAMU, contribui conosco aqui no BG quanto a essa prevenção. Doutora Luciana, muito obrigado já pela sua disponibilidade, sabemos da sua correria tremenda e tantas atribuições profissionais. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado pela presença, doutora. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Já começo te perguntando quais são, doutora, esses acidentes mais comuns com essas crianças? Bom, as quedas são comuns, os acidentes com engasgo, com queimaduras, principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente tem o hábito de, no mês de junho, celebrar as festas juninas com fogueira, com fogos. E a gente tem também o hábito de, durante comemorações de Réveillon, jogos, enfim, celebrações em geral, utilizar fogos de artifício. Então, é muito comum. E dentre os acidentes de queimaduras, os intradomiciliares é que disparado são responsáveis pela maior parte das estatísticas. Como você falou, 70% das queimaduras acontecem dentro de casa e o principal lugar é a cozinha. Então, é o local que a gente mais chama atenção para que as famílias tenham cuidados básicos. Às vezes até as pessoas terminam tendo um certo desleixo ou ficam mais à vontade por estarem no ambiente familiar e terminam sem se preocupar. Criança é muito ligeira, a gente pisca o olho, ela já está em um local completamente diferente do que a gente tinha deixado, elas se movimentam muito rápido, são muito curiosas, então elas estão sempre querendo interagir. Então, inclusive a Sociedade Brasileira de Queimadura lançou uma cartilha, que eu acho até importante aproveitar o espaço para divulgar, chamando a atenção disso e dando dicas bem corriqueiras, bem triviais, que ajudam a gente a contribuir para reduzir essas estatísticas. Nós vamos falar daqui a pouquinho também, a gente encerra falando sobre essa cartilha. Eu até tive conhecimento dela através de uma publicação sua pelas redes sociais, me chamou demais a atenção e por isso queria conversar contigo. Mas em linhas gerais, doutora Luciana, quais seriam as principais dicas, né? Aquelas mais pontuais, aquelas dicas mais importantes com relação à prevenção às crianças e aos adolescentes? Então, em relação às crianças, desde daquelas mais pequenas que estão engatinhando, crianças de colo, por exemplo, as mães que estão amamentando ou que estão com crianças de colo, não consumir alimentos, principalmente alimentos quentes, enquanto estão com essas crianças, que às vezes um derramar de uma xícara de café, que pode parecer para a gente completamente contornável, para uma criança pode causar uma queimadura de 2º grau e atingir uma superfície corpórea extensa. Então, evitar mesmo consumir alimentos quentes, evitar utilizar sempre nas bocas do fogão, aquelas bocas mais distantes da face anterior, ter cuidado com o forno. Normalmente os fogões, o forno, nem todas as casas têm aquele forno que fica nos armários. A maioria dos fogões tem o forno baixo, né, abaixo do teclado do fogão, e fica muito quente. A criança que está engateando utiliza aquilo para poder se apoiar, então termina se queimando também. A criança puxa a toalha da mesa, então se você tem sopas, líquidos quentes em tigelas, sempre colocar no centro da mesa, evitar que essas toalhas tenham um comprimento muito grande para que a criança não puxe. E colocar o cabo das panelas é outra coisa, ter muito cuidado com o cabo, porque às vezes não é nem a criança. A gente no manuseio da cozinha termina esbarrando e aquela panela virando e aquele líquido
comprometendo e causando grandes queimaduras, grandes e graves queimaduras. E isso afeta essas crianças até os 4 anos de idade, meninos e meninas, que têm a pele, né, doutora, muito mais sensível. Muito até, sensível. Sensível com relação a temperaturas, inclusive, menos altas, eu diria até mais baixas. E eu queria te perguntar, inclusive, sobre essa publicação. Me chamou muito a atenção. Essa cartilha que seria muito interessante que pais pudessem ler juntos, entender essas precauções que se fazem tão necessárias, prevenindo tantas tragédias, doutora Luciana. Então, foi por isso. Essa semana a gente ficou muito tocado lá no SAMU, né? Toda a equipe da regulação e da intervenção ficou muito abalada. Foi um caso do incêndio que a gente deu retaguarda lá nos 2 gêmeos de 4 anos de idade, na cidade de Gararu, e aquilo ficou reverberando durante todo o final de semana, e aí eu fiquei inquieta, eu confesso que eu fiquei bastante inquieta. Eu disse, gente, isso é uma coisa tão comum. Eu imagino o desespero dessa mãe, a ponto de queimar praticamente metade da sua superfície corpórea, no desespero de tentar salvar aquela criança. E como a gente pode, como profissional de saúde mesmo, orientar para poder reduzir esses números. Aí eu fui pesquisar, fui ler sobre isso, e aí encontrei essa cartilha, achei ela bem didática, aí eu quis colocar nas minhas redes sociais e fiz questão de espalhar nos grupos que eu conheço, porque eu acho que a informação tem um poder muito grande, né? Quando ela é bem utilizada, né, Sérgio, ela tem um poder de amplificar as nossas possibilidades de ajuda numa velocidade e num acesso que a gente no dia a dia não conseguiria, né? É verdade, e a informação qualificada, ela na verdade evita grandes tragédias. Agradecendo sua presença, doutora, sei da sua correria, da sua atividade profissional intensa. Muito obrigado por se disponibilizar a conversar conosco para um assunto tão importante, tão sério e que requer esse cuidado muito grande, essa atenção especial. Muito obrigado e ótima tarde, doutora Luciana. Obrigada, querido, e obrigada aí pelo espaço de você fazer essa atitude preventiva também, não apenas a gente está contando as dores e as sequelas dos infortúnios, mas a gente ter essa atitude preventiva. Obrigada aí a todos da TV Atalaia. Muito obrigado, querida. Muito obrigado, doutora Luciana, que conversou conosco. E o mais importante, gente, é nós assimilarmos essa informação da doutora Luciana. Ela que tão gentilmente nos atendeu. É a prevenção. É você, com relação à criança, eu sou pai, eu sei o que aconteceu com a minha filha quando ela tinha essa idade. Não tem condição, você tem que olhar o tempo todo sem parar, tem que haver alguém, eu sei que às vezes é muito difícil, tem que haver alguém prestando atenção full time, é o tempo todo sem parar, porque numa fração de segundo a criança tem uma reação absolutamente imprevisível.